Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora a convocação da seleção brasileira para a disputa dos 2 jogos desse mês, das eliminatórias, né? As partidas serão contra a Venezuela no dia 14, em Maturim, e diante do Uruguai no dia 19, na Fonte Nova, em Salvador. Gostaria de convidar agora aqui o Dorival Júnior, técnico da seleção, e o coordenador executivo-geral das seleções masculinas, o Rodrigo Caetano, para já a gente começar a dinâmica. Enquanto eles se acomodam, né, gostaria de agradecer a presença do presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, do presidente da Federação Baiana, Ricardo Lima, do presidente da Federação do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira, do presidente da Federação Maranhense, Antônio Américo, do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio, Rubens Lopes, vice-presidente da CBF, do pentacampeão que está aqui com a gente, o Edilson, e agradeço também a presença do secretário-geral, Alcino Rocha, dos diretores, colaboradores, companheiros de profissão, jornalistas, né? A dinâmica aqui, vocês já conhecem, né? O Rodrigo vai abrir o evento anunciando os detalhes da preparação para os 2 jogos. Em seguida, o Dorival vai anunciar já a lista e, na sequência, abrimos para as perguntas, os jornalistas se identificam, né? Vamos lá, Rodrigo. Bom, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, presidente Edinaldo. Boa tarde a todos os presidentes das federações que muito nos honram com a presença. Presidente Flávio Horta também, do Volta Redonda. Parabéns pelo acesso, pelo título. Uma boa tarde a todos os colaboradores da casa, meus pares de diretoria, enfim, e a todos vocês da imprensa que nos acompanham aqui, de casa, em geral a todo o povo brasileiro, o nosso secretário-geral também, doutor Alcino Rocha, nosso ilustre convidado e pentacampeão que vem nos trazer boas energias aqui, o Edilson. E eu aproveito a oportunidade mesmo para passar para vocês o que nos levou à decisão, né, em relação ao nosso planejamento, em poucas palavras. Esse jogo na Venezuela, por não se tratar de um jogo na capital venezuelana, ela requer alguns cuidados, essa viagem, né, pela distância, principalmente. Então, nós optamos pelo nosso período de treinamento em Belém, um local que sempre foi de uma forma extremamente carinhosa, acolhida aos atletas e à seleção brasileira, e para lá retornaremos, com o objetivo de diminuir a distância até Maturim, que é um voo de aproximadamente 2 horas e 45. Teremos lá, como eu disse, o calor humano, que é natural de todos os paraenses. Teremos lá também um excelente gramado, que é o Estádio Mangueirão, e vamos tentar fazer a melhor preparação possível para o jogo contra a Venezuela. Posteriormente, retornaremos, logo após o jogo, direto para Salvador, que tenho absoluta certeza que teremos o mesmo calor humano e a Fonte Nova lotada para o jogo contra o Uruguai na terça-feira, no dia 19. Então, esses foram os motivos, né? Diminuir essa distância, diminuir esse desgaste, e dar a oportunidade à comissão técnica de uma sessão de treinamento a mais, caso realmente tivéssemos que fazer uma viagem de uma outra capital do Brasil que não Belém. Isso poderia eliminar essa possibilidade. Bom, gostaria de ressaltar também que os nossos treinamentos em Salvador vão ser no Barradão, a quem nós agradecemos ao presidente Fábio Mota. Não poderia deixar de agradecer também ao próprio Ricardo Lima, que se faz aqui presente, por nos acolher também lá em Salvador, presidente da Federação Baiana, bem como nosso amigo presidente da Federação do Pará também, que já está contando os dias para a chegada da seleção brasileira. Eu gostaria de registrar também que isso que nós estamos fazendo, de fazer os jogos em todas as regiões do nosso país, é uma filosofia desde o início da gestão do presidente Edinaldo, e com a nossa ida ao Nordeste, em Salvador, a seleção brasileira, desde que ele aqui chegou, ela esteve em pelo menos uma das capitais de cada uma das regiões do país, né?
além do Distrito Federal, que foi a última. Já a seleção teve em Cuiabá, propriamente Belém, lá no sul em Curitiba, Rio de Janeiro e agora em Salvador. O que prova que a filosofia é de que a seleção brasileira é de todos e ela é do povo brasileiro. E essa acolhida aos nossos atletas, eu tenho certeza absoluta que impulsiona todos eles também na sua performance. Então, esse é um dos objetivos e a gente espera seguir esse trajeto no ano de 2025 também. Por último, antes de passar a palavra ao Dorival, aproveitar e parabenizar os clubes brasileiros, né, e desejar muito boa sorte nas finais das Copas, tanto a Sul-Americana como a Libertadores, o que só comprova realmente o nível que hoje o futebol brasileiro possui, aqui dentro da América do Sul, principalmente, nível de organização dos clubes, de investimento. Então, parabéns e boa sorte a todos eles, em nome de toda a CBF. Isso, na verdade, acaba confirmando um trabalho já de muito tempo, no qual a CBF lidera em estar fomentando o futebol brasileiro em todas as séries. Série essa que o nosso chefe de delegação também, desses 2 jogos, o seu doutor Flávio Horta Júnior, e o pai também estará conosco, então presidente e vice-presidente do Volta Redonda, que não só teve o acesso, como teve o título. O que, se formos buscar nos últimos chefes de delegação, tivemos agora, sob a liderança do presidente Flávio, presidentes de clubes das séries A, B e C. E certamente logo ali na frente de D também, né, presidente? Então, ou seja, o que mostra realmente que a CBF, ela realmente é de todos, ela é uma casa aberta a todos e não faz distinção alguma de série, pelo contrário, fomenta todas elas de forma realmente inigualável. Dito isso, passo para o nosso treinador e depois fiquem à vontade para qualquer tipo de questionamento, pergunta ou dúvida. Muito obrigado. As 2 equipes da Copa do Brasil também chegaram a... Assim, da Copa do Brasil, por ser um torneio nosso, né? E também a gente deseja que tenhamos 2 grandes jogos, mas principalmente aqueles que, além fronteiras, estão nos representando. Aí eu tenho certeza que é importante demais para o futebol brasileiro, a nível de América do Sul. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez, dentro de uma relação, a princípio, contendo aproximadamente aí 50 nomes, nós procuramos uma avaliação criteriosa para que pudéssemos nos definir por esses aqui apresentados, para 2 compromissos bem difíceis e complicados. Nosso momento ainda requer um cuidado especial. Nós ainda estamos numa situação muito delicada na tabela de classificação e vamos fazer de tudo para que possamos nos aproximarmos o máximo possível ao final dessa temporada das primeiras colocações. Sendo assim, nós definimos pelos 23 atletas relacionados. Goleiros: Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Manchester City, o Everton, do Palmeiras, Danilo, da Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham Forest, André, Wolverhampton, Andrés Pereira, Fulham, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, Rafinha, Barcelona, Estevão, Palmeiras, Igor Jesus,
Botafogo. Luiz Henrique, Botafogo. Rodrigo, Real Madrid. Savinho, Manchester City. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado, Dorival. Antes de começar a entrevista, queria registrar a presença da diretoria mundial da Nike, também, que está aqui. E vamos abrir agora as perguntas aí. Carlos Gil, acho que é o primeiro. Obrigado, Rangel. Boa tarde, Dorival, Caetano, boa tarde a todos. Dorival, claro que antes das convocações vocês se asseguram das condições clínicas de cada atleta. Nas últimas convocações foram comuns as substituições em função de lesão, mas a gente vê alguns jogadores que nesse momento estão se recuperando, em processo de recuperação, né? Alguns de lesões um pouco mais sérias, outros menos sérias. Um levou uma pancada, como o Savinho, o Rodrigo ficou um pouquinho mais de tempo fora. Mais uma vez, obviamente que clinicamente vocês se asseguram disso, mas em relação à parte técnica mesmo, o quanto ter essa quantidade de jogadores que estão em processo de voltar te causa alguma preocupação ou não? Obrigado. Bom, nesse período aí, em 4 convocações, nós tivemos 15 cortes já com elas definidas. Nós procuramos nos acercar o máximo possível em relação às tomadas de decisões. Com relação ao Savinho, a princípio pensava-se uma lesão um pouco mais séria, não acontece. E isso confirmado com o departamento de futebol do seu clube. Da mesma forma com o Rodrigo, quando imaginava-se uma lesão também de segundo grau, não aconteceu. Provavelmente ele já estaria liberado para a partida do final de semana, não acontecendo por problemas sérios, né, que nós tivemos na Espanha. Fatalmente ele deverá estar em campo na próxima apresentação. Então tudo foi muito bem checado para que pudéssemos chegar a essas definições. Agora sim. Dorival, Rodrigo, boa tarde. Pedro Torre, ESPN. Dorival, o Vinícius Júnior retorna agora à lista. Enfim, na última ele teve lesionado e nessa semana ele foi até um grande protagonista aí por conta da bola de ouro e tudo mais. Ficou fora, era o grande favorito. Como é que você espera receber o Vinícius Júnior agora? Como é que te impactou também essa notícia, que, enfim, ele acabou perdendo a bola de ouro depois de ser grande favorito? Como é que você espera receber esse jogador depois disso? Como é que você acha que a seleção brasileira pode, de repente, até ajudá-lo também a absorver esse impacto, que imagino que tenha sido uma grande frustração para ele? Não sei se você chegou a conversar com ele depois disso tudo. Obrigado. Pedro, eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Prefiro fazê-lo agora pessoalmente. Na minha opinião, uma situação injusta, até porque uma premiação individual. E se teve, dentro de uma premiação individual, um atleta que tenha sido decisivo, agudo, letal, e que o seu talento foi mostrado para o mundo todo, eu acredito que tenha sido, nessa última temporada, justamente ele. Nada contra quem acabou ganhando o prêmio, muito pelo contrário, o reconhecimento de um dos grandes atletas aí do futebol mundial espanhol nessa última temporada, um garoto que vem se destacando muito. Porém, o Vinícius, pelo trabalho que fez, eu acredito que deveria ter tido uma atenção um pouco diferente. Por outro lado, eu vejo que o maior prêmio, talvez, que o Vinícius tenha ganho, tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo. Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça ou o tamanho dela que havia sido feita com um atleta que, por merecimentos, com certeza poderia ter tido essa premiação. Eu sempre acreditei que o futebol seja, por ser um esporte coletivo, seja um esporte onde nós deveríamos premiar coletivamente uma equipe. E para todos nós soa também como um desafio, para que nós possamos premiá-lo, e aí sim, coletivamente, a todos
os brasileiros, se Deus quiser, daqui a algum tempo, na definição e na decisão de uma Copa do Mundo. É essa torcida que fica, entendendo naturalmente a expectativa que foi gerada e criada, mas, acima de tudo, confiando e acreditando que um atleta como o Vinícius, ele terá ainda outras temporadas para confirmar aquilo que todos nós sabemos, que ele foi o maior atleta dessas últimas competições, até porque ele, sim, foi um cara decisivo em muitos momentos. Dorival, aqui no meio, Bruna Deltri, da Casa TV. Dorival, eu queria saber se você, recentemente, teve alguma conversa com o Neymar. Como é que está a sua expectativa para convocar o jogador no ano que vem e a expectativa dele para retornar para a seleção brasileira? E se você já pensou como é que você pretende utilizar o Neymar, taticamente? Bruna, assim, nós tivemos um acompanhamento muito próximo de tudo que vem acontecendo com o Neymar, até porque a sua lesão aconteceu dentro do nosso clube e por isso que eu estou abrindo... Desculpe, presidente. Aconteceu dentro da seleção brasileira e não foi chamado nesse momento, por isso eu acredito que tenho a obrigação de falar a respeito de um atleta que não esteja na nossa relação, primeiro pela importância que tem, pelo respeito que todos nós temos com relação ao Neymar, pela capacidade que ele possui. É um jogador que nós temos acompanhado. Falei com ele nesses últimos, talvez, 60 dias aí por 2 ou 3 oportunidades, mas todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente e totalmente recuperado, porém ainda teve muito poucos minutos, né, dentro de campo, e isso foi o que pesou bastante. Eu quero frisar e colocar que ele se dispôs a estar aqui dentro, gostaria muito que pudesse ser relacionado nesse momento, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos ao vê-lo num banco ou dentro de campo. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado agora. Se todo o processo pelo seu clube foi respeitado dessa forma, para que houvesse uma recuperação rápida, ou melhor, dentro dos prazos definidos, nós temos que respeitar tudo isso e o prepararmos, se Deus quiser, para a virada do ano, para a próxima convocação, onde, com certeza, ele já terá um tempo muito maior, o resgate por completo da sua confiança, o que é mais importante. Eu friso isso porque é fundamental. O atleta, um atleta do nível dele, ter o prazer de estar aqui dentro, sempre, em todos os momentos que foi chamado, isso, para nós, tem uma importância muito grande, e não foi diferente dessa vez, mesmo ele não estando na totalidade das suas condições. Por isso que eu acredito que nós tenhamos que enaltecer muito essa postura que ele teve, até porque, fisicamente, ele ainda depende de um complemento onde, se Deus quiser, daqui para frente, ele terá aí uma evolução muito grande em razão desse momento que esteja passando. Nós nos reunimos e achamos conveniente, nesse momento, não trazê-lo para que não precipitemos nenhuma situação com um profissional como ele. Dorival, Márcio Douzan, repórter do Lance. A seleção brasileira chega nesse final de temporada no estágio que você previu quando assumiu lá no início do ano, um passo atrás, um passo à frente, e eu não falo nem em questão de pontuação de eliminatórias, mas como formação de grupo. Obrigado. Ô, Márcio, é uma pergunta interessante, né? Nós, às vezes, ficamos avaliando os nossos clubes e a demora, né, que encontramos, para que encontremos, né, um caminho, uma regularidade, uma equipe base. Você pode observar que, de repente, algumas equipes já finalizando o ano e talvez não tenham encontrado esse equilíbrio até então. Não é uma situação fácil, simples. Eu acredito que, depois da Copa América, nós tenhamos tido uma evolução. A Copa América foi muito importante para isso. Um conhecimento um pouco maior de detalhes de cada atleta, das qualidades de cada um,
Nós estamos sempre trabalhando e procurando trabalhar com jogadores que desempenhem funções em campo, não apenas uma única. Essa própria convocação é no sentido de preenchermos, né, um pouco mais esse quesito. Eu acredito que nós estejamos num processo de evolução. Ainda não é o ideal. Também oscilaremos um pouco até que possamos encontrar aí uma regularidade. Mas eu acho que nós estamos já caminhando numa outra condição. É o que eu espero que se mantenha nessas próximas 2 partidas para que, para o ano seguinte, sejamos ainda melhores. Dorival, boa tarde aqui na esquerda. Rodrigo do canal Vamos. O Rodrigo já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco também. A recepção do público, o calor humano no Norte, no Nordeste, que você vai ter com a seleção brasileira, é diferente. A gente que acompanha sempre sabe que as portas de hotéis vão estar sempre lotadas, os treinos, vai ter muita gente querendo entrar sempre. E você certamente já viu isso na televisão, já viu isso nas redes sociais, mas queria que você falasse a sua expectativa para viver isso, de fato, como treinador da seleção e para viver esse momento único assim na vida de um treinador. Eu acredito que nós tenhamos vivido tudo isso. Em todos os lugares que nós temos passado aí, percebemos essa comoção que está existindo, essa participação do torcedor que tem sido muito importante e a aproximação com a sua seleção. Eu acho que isso daí é uma conquista que gradativamente nós vamos realimentando essa vontade do torcedor de estar um pouco mais próximo à sua seleção. É tudo que eu espero que fomentemos ainda mais, que possamos mostrar a todos. E um fato como esse que aconteceu com o Vini agora, eu acho que nos mostra um caminho importante, que quando nós estamos juntos, unidos, nós estamos fortalecidos sempre, nós encontramos caminhos importantes para soluções de problemas. Nosso país sempre foi assim, e eu espero que voltemos a ter atitudes como essas, em que nós possamos nos doer um pouco mais pelo nosso próximo, e ao contrário daquilo que vinha acontecendo até então, quando formamos uma opinião negativa e logo fomentamos uma ideia ruim. Ao contrário, quando nós procuramos a defesa, pode ter certeza que as soluções estarão muito mais próximas. E quando o torcedor se apresenta da maneira como tem acontecido, eu não tenho dúvidas que a reação e a resposta dos nossos atletas será ainda mais forte e mais poderosa. Dorival, tudo bom? Boa tarde, aqui Pedro Candavável Brasil. Me chamou a atenção na lista que na última convocação você coloca o Rodrigo como meia e o Rafinha como atacante. Dessa vez as situações se invertem, né? E é um momento onde no futebol brasileiro como um todo a gente fala muito da ausência do clássico camisa 10, daquele jogador que era muito comum há tempos atrás. E esses 2 nomes são jogadores muito polivalentes, né? Que podem executar diversas funções no ataque. Queria entender como que você enxerga tanto o Rodrigo como o Rafinha para fazer essa função de camisa 10, mas também em outros espaços do campo, como a beirada, onde eles tanto atuam também pelos clubes. Obrigado. Eu acho que não só os dois, né? São jogadores assim que se adaptam a funções. Se nós observarmos aqui, nós temos apenas um atleta ou um centroavante de origem, que poderíamos assim colocar o Igor, né? Mas, de repente, nós temos jogadores que possam também desenvolver essa função. São os casos do Luiz Henrique, de repente o próprio Rodrigo, que já o fez naqueles 2 jogos com Inglaterra e Espanha. Eu acho que são jogadores que se adaptam rapidamente em funções importantes do ataque. O que eu quero é que eles tenham liberdade, apenas isso. Liberdade com aproximação, liberdade com dinâmica, liberdade com objetividade. Se a nossa equipe encontrar isso com a capacidade e a qualidade dos nossos jogadores, nós fatalmente estaremos muito próximos daquilo que nós queremos. Pedro, assim, nós buscamos sempre termos os melhores. Às vezes abrimos mão de um ou outro jogador que poderia aqui estar nessa lista, como já estiveram nas anteriores, mas a qualquer momento possam estar voltando. O importante é que fortaleçamos o máximo possível uma estrutura de equipe, de repente mexendo um pouco menos e tentando encontrar um caminho um pouco mais seguro. Dorival, aqui no meio, Monique Danello, TNT Esportes. Eu sei que o natural é você falar sobre os jogadores que estão presentes na lista, mas eu
vou te pedir para falar sobre o Endrick, porque você acabou de dizer, né, que são vários jogadores e opções que acabam, às vezes, saindo da lista e que podem voltar. Lá em Brasília, quando a gente falava um pouquinho sobre a situação do Danilo, você até usou o exemplo do Endrick como um jogador que também tem poucos minutos agora, porque está vivendo uma fase de adaptação no Real Madrid, mas que era importante estar ali no grupo naquele momento. Depois de lá, o Endrick não entrou em nenhuma das partidas do Real. Queria que você falasse sobre a opção agora de deixar o Endrick fora e tem a novidade também com a volta do Estevão. Obrigada. Assim, nós temos várias decisões tomadas, né, que elas às vezes elas são levadas até momentos antes de vocês receberem a lista final. É interessante isso, mas alguns nomes importantes que também ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Então, assim, nós temos uma situação que ela tem que ser muito bem definida e jogadores estão atuando ou não estão atuando, um peso um pouco maior para aqueles que estejam. Por quê? Porque o tempo, você não tem tempo para treinamentos, para reposição de um período perdido. Então, Monique, nós temos que pensar muito nesses detalhes, né, que são importantes e decisivos em momentos de uma definição como essa. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós, né, vinha nos dando uma boa resposta. Ele está hoje num momento de transição, vivendo, talvez na maior equipe do futebol mundial nesse instante, um processo natural, uma chegada, uma adaptação, tudo isso aí demanda um pouco de tempo. É fato tudo isso. Então, nós temos também que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele, e tudo é questão de uma situação em que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma, com paciência, para que ele brigue novamente pelo seu espaço. Dorival, aqui. Boa tarde, Dorival. Boa tarde a todos. Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Nas eliminatórias, não tem tempo para preparar como antes de Copa América, mas a partir de setembro, 3 meses seguidos, Dorival está tendo oportunidade de convocar jogadores e treinar algumas sessões e fazer jogos oficiais. Então, como está ajudando essa experiência para o trabalho de Dorival no rumo ao Hexa? É interessante. Realmente é um trabalho um pouquinho diferente, mas depois de apanharmos um pouco no início, é natural que agora nós estamos com algumas modificações na nossa plataforma de trabalho, tentando encontrar caminhos que sejam um pouco mais rápidos, né? Até porque o período que nós ficamos com os atletas ele é sempre menor, à exceção da Copa América, quando tivemos um tempo um pouco maior, que também foi um período muito importante para que pudéssemos ter algumas definições a partir de então. Eu espero que possamos continuar aproveitando todo esse período para que a equipe continue buscando uma evolução. Eu volto a falar, todo trabalho ele requer cuidados, porque ele oscila em momentos inesperados, mas talvez esse tipo de trabalho, criando uma resiliência forte, que vai fazer com que nós possamos encontrar um caminho um pouco mais tranquilo ali na frente. Eu confio muito naquilo que está sendo desenvolvido, em tudo que está sendo apresentado, e não olho muito também para resultados iniciais, ainda que nós possamos, se Deus quiser, com bons resultados a partir de então, nos aproximarmos um pouco mais das equipes líderes, né, da competição nesse instante. E a confiança em que tudo isso venha acontecer é justamente na repetição de um grupo um pouco maior e na chegada de um ou outro que, de repente, possa ocupar um espaço em aberto. Dorival, boa tarde. Igor Siqueira, do UOL. Toda vez que você menciona Endrick, vem acompanhado o termo paciência. Como é que, na sua visão, você consegue exercer a paciência
numa aparente medida, não sei se você não me entenda mal, mas numa aparente medida de falta de paciência com ele na seleção em relação a não convocá-lo dessa vez. Você acha que como é que se encaixa essa discussão sobre paciência com ele em relação à ausência dele agora? E quando ele estava fazendo gol, ele não teve tantas sequências assim como titular, enfim, dentro desse contexto de paciência, mas agora também, quando ele está num momento um pouco mais baixa, ele acaba ficando esperando um pouquinho uma próxima oportunidade. Só para complementar, comentar, por favor, a convocação do Murilo, que é uma novidade que a gente tem nessa lista de agora. Obrigado. Essa paciência que eu falo é a mesma que o clube dele está tendo em relação a conhecê-lo um pouco mais nesse processo todo de chegada, de adaptação, né, de um conhecimento um pouco maior do seu novo ambiente. Tudo isso aí demanda um pouco de tempo. E é natural que, de repente, alguns jogadores, não estando atuando em clubes, nos cria uma situação um pouco complicada. Por quê? Porque eu sempre defendi também que eu precisaria que todos estivessem atuando para que aqui estivesse. As observações passam muito por isso. Você está com a maioria atuando. Tem jogadores que, de repente, olha, Dorival, não atuaram nos últimos 2 jogos. Sim, 2 jogos. Ou 3, vai acontecer 4. Aí você já precisa ter um outro tipo de atitude. Então, se você quer tentar entender o que é uma convocação, você passa também pelo respeito de tudo isso. Para os jogadores que estão atuando, uma preferência um pouco maior. É natural, aquilo que eu falei, você não tem tempo de recuperá-los fisicamente para que cheguem aqui e estejam nas suas melhores condições. O jogador tem que chegar aqui já atuando. Então, esse talvez seja o principal ponto em tudo isso. Com relação ao Murilo, é um jogador que nunca deixou de estar presente nas nossas listas de observações. Eu acho que nós temos aí 2 posições para, pelo menos nesse momento aí, entre jogadores que estão aqui dentro e fora do país, pelo menos umas 10, 12 ótimas opções. Eu acho que nós nunca estivemos tão bem servidos com os zagueiros como estamos nesse instante. Assim como atacante pelo lado direito, por exemplo, Savinho, Luiz Henrique, Estevão e outros mais aí que possam estar presentes, mas que também desempenham funções um pouco diferentes. Então, espero aí que ele seja muito bem-vindo, que renda dentro das suas melhores condições, apresentando aquilo que vem desenvolvendo na sua equipe, o que o trouxe aqui nesse momento. Dorival, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, estou aqui na sua ponta direita. Nós estamos te conhecendo ainda em termos do que você pensa de seleção brasileira, por isso te peço para fazer essa pergunta. A gente convive já há algum tempo com a seleção brasileira e vimos jogadores quase 40, alguns depois de 40, como o Júnior, hoje comentarista na seleção brasileira. E nós temos, pelo menos aqui no Brasil, 2 jogadores que passam por momentos muito interessantes, que é o Hulk, no Atlético, e o Paulo Henrique Ganso, no Fluminense. O que você pensa desses jogadores de 35 anos para cima em termos de seleção brasileira? Obrigado. Eu não tenho problema nenhum com relação à idade de atletas. As qualidades elas são muito importantes. São jogadores que nós já conversamos muito a respeito, com toda a comissão. Eu ouço muito. Para que possa tomar as decisões mais acertadas possíveis. De repente, um ou outro nome fique de fora, não bata com aquilo que todos pensem, mas nós temos que ver, num sentido global, o que queremos para a equipe em determinado momento. O Ganso é um jogador que tem um carinho especial, até porque tivemos uma temporada mágica em 2010 juntos, e ele sabe o respeito que eu tenho por ele e a admiração pelo profissional que é. O Hulk eu não tive a oportunidade de trabalhar, Rodrigo teve, e sempre nos traz aí, nos aponta coisas muito boas e positivas. Foi questão de momento, de repente, de situações. Nós temos aí jogadores despontando também muito bem no cenário.
em funções um pouco diferentes, mas que para um preenchimento você tenha que, de repente, tê-los dentro desse grupo inicial. Não há problema nenhum com relação à idade. O Danilo tem hoje, acredito, 35 anos, 34, e está na plenitude aí, voltando a ser titular da sua equipe, nos dando uma boa resposta, executando uma função um pouco diferente daquela que ele iniciou a carreira, também como meu atleta nesse mesmo time do Santos em 2010. Então, assim, nós vamos jogando, às vezes, com nomes, com situações, pensamos muito nesses nomes falados, de repente, aí na frente, possam vir a ter uma nova oportunidade. São jogadores importantes. Bom, só para complementar, já que eu fui citado aqui pelo Júnior, obviamente que o critério nunca é a idade, pelo contrário. Porém, como filosofia, desde que chegou e desde que se entendeu eliminatórias, ela tem o objetivo de classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo e também se utilizar desses jogos, desses confrontos sul-americanos, principalmente, para preparar a equipe para uma Copa do Mundo. Quanto mais próximos estivermos da Copa do Mundo e esses jogadores que não precisam ser testados, certo? Porque são comprovadamente atletas de um nível superior. E eles estiverem nesse nível, eu acho que aumenta demais a possibilidade de tê-los numa Copa do Mundo. Entendeu? Não é excludente. Talvez é o momento de se observar, de se utilizar, de se fazer uma projeção futura. Mas, como são jogadores que não necessitam, né, de qualquer tipo de teste aqui, que eles e outros nessa idade sigam nesse nível de atuação, porque daqui a 1 ano e meio é a Copa, né? Então, que é um torneio muito diferente do que nós estamos enfrentando. Então, num torneio você ter jogadores desequilibrantes, eu acho que é o que toda a seleção deseja, e nós da mesma forma. Dorival, aqui à sua direita no fundo. Tudo bem? Lívia Laranjeira, do Grupo Globo. Queria falar um pouquinho sobre meio-campo. Dando uma olhada na sua convocação e comparando com os jogadores que estiveram nas últimas datas FIFA, a gente vê um meio-campo idêntico. Talvez aí com a mudança, né, com essa troca de Rafinha e Rodrigo, onde eles estão nessa lista. Mas são os mesmos jogadores que você teve à disposição na última data FIFA. E a gente viu o Brasil jogando ali com uma linha de 2 volantes, um terceiro meia um pouco mais móvel. É claro que a gente enfrentou 2 adversários mais frágeis na última data FIFA, que aparecem na tabela lá embaixo, mas queria que você falasse um pouquinho do quanto essas partidas contra Chile e contra Peru foram importantes para a consolidação de uma ideia, e se é isso mesmo, se essa lista mostra que a sua ideia para o meio-campo está consolidada, o que você entende para o Brasil, a partir de agora, e, enfim, para esses próximos jogos, está nessa linha. E, em termos de confiança também, o quanto que essas partidas foram importantes para essa sequência. Obrigada. Olha, Lívia, assim, de um modo geral, as pessoas, às vezes, não têm ideia, né, do que é você atuar com equipes que não estejam em um bom posicionamento na tabela. E você pode ter certeza que, mesmo não estando com uma pontuação dentro da adequada, é natural que Peru e Chile tenham uma história, e essa história ela tem que ser respeitada, e nós tentamos fazer 2 partidas dentro daquilo que nós estávamos propondo já há algum tempo. Talvez o que nós tivemos de diferente é que nós tivemos um comportamento que foi um pouco mais agressivo em termos de retomada e de combate para que tivéssemos bola. E, no momento em que estávamos com bola, nossa mobilidade e movimentação, que nós tínhamos isso, ela se fez muito mais marcante, ela se fez muito mais presente em razão de
estarmos atacando muito mais os espaços adversários, criando situações desconfortáveis praticamente as duas partidas por inteiro. Eu acredito que a segunda partida contra o Peru, de uma maneira um pouco diferente, nós tivemos um jogo ainda mais seguro. Eu acho que é um sinal de uma pequena evolução, ainda que eu entenda que também possa vir a acontecer pequenas oscilações, é um fato isso, mas eu acho que os jogadores estão começando a entender um pouco mais aquilo que nós precisamos em campo. E esses comportamentos são fundamentais para que você não tenha apenas a posse pela posse, mas, acima de tudo, uma posse que provoque um pouco mais de desconforto à última linha adversária, aos dois volantes adversários. Eu acho que esse é um posicionamento fundamental. Com relação à questão de nomes, né, entre atacantes ou meio-campistas, eu acho que isso é muito relativo. Por isso que eu falei que vários jogadores executam e desenvolvem funções interessantes. Para você ter uma ideia, o Estevão, para mim, ele tem toda a característica também de um meia. Acredito eu que, de repente, com um tempo de trabalho, né, treinamento dentro do seu próprio clube, em algum momento, quem sabe, ele possa também executar uma função como essa. São características de jogadores que, de repente, você encontre em uma equipe que você precise implantar e dar oportunidades. Eu acho que essa é uma obrigação de todos nós. Esse quebra-cabeças que é desafiador. Você tentar fazer com que todos os jogadores de um grande nível possam desenvolver em prol de um coletivo, o que é mais importante do que atitudes individuais e definições individuais, o que geralmente acontecem nos momentos em que o coletivo esteja muito forte. Dorival, aqui no fundo. Gabriela Marino, da Band. Você sempre fala sobre a evolução da seleção brasileira. A gente vê uma clara evolução, vem de 2 vitórias consecutivas, mas eu queria saber de você quais os pontos precisam ser ajustados nesta data FIFA, se tem algum ponto que precisa ser ajustado para a seleção continuar evoluindo ainda mais. Obrigada. Gabriela, tem muitos pontos. Tem muitos pontos que precisam de ajustes, e cada partida ela vai provocar algumas situações desconfortáveis e outras muito favoráveis. Depende muito da característica, né, das equipes que estaremos enfrentando, dependerá muito do nosso momento, da nossa noite, né, ou tarde-noite, para que possamos desenvolver o nosso melhor. E essas correções você acaba encontrando naqueles momentos. Por isso que eu falo, nós temos que aproveitar o máximo possível os 2 ou 3 períodos que teremos de trabalhos antes da primeira partida, e esses mesmos 2 ou 3 que teremos após a partida com a Venezuela. Então, é uma aceleração de processos para que possamos encontrar o melhor caminho rapidamente. O que eu sinto é que, desde a primeira convocação, a equipe ela vem ganhando uma consistência, faltando ainda alguns aspectos entre transição, chegada e definição, que foram encontrados nessa última apresentação ou nessas 2 últimas apresentações, mas que precisam ainda melhorar. Eu acho que é um equilíbrio um pouco maior entre uma defesa sólida e uma transição ou uma definição bem desenvolvida e construída. Dorival, aqui atrás, Zé Carlos de Souza, da Rede Record Birubiru. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ouviu o Caetano falar ainda há pouco, Rodrigo Caetano, da logística de sair de Belém e ir para o interior da Venezuela é complicado. Numa convocação sua criteriosa, isso é determinante, quero levar um jogador X, jogador A, mas não posso levar porque esse jogador, a logística é complicada para esse, para tal, não é? Isso é determinante, Dorival? Não, de maneira nenhuma. Até porque nós damos todas as condições possíveis para que os jogadores possam aqui chegar e estarem totalmente recuperados, independente, é natural. Uma viagem longa para muitos deles que aqui estão da Europa para cá, mas com possibilidades de recuperação, de trabalhos e, acima de tudo, de preparação para jogos assim. Nós temos todas as condições possíveis e imagináveis para que possamos estar em campo com a nossa melhor formação. Complementando também, para que fique claro, todas as decisões de nomes elas são decisões técnicas.
E nesse jogo específico, né, que a gente vem se reunindo muito com o presidente Edinaldo, e definimos pela melhor, aliás, a melhor logística possível para todos os atletas, principalmente aqueles que vêm da Europa, inclusive com um investimento importante da CBF nesse jogo específico, porque ele precisa ser tratado com todas as características que são peculiares para esse jogo no interior da Venezuela. Então, a CBF já disponibilizou na figura do presidente Edinaldo, que não mediu esforços e nem na questão financeira mesmo, porque isso não é tratado como despesa, e sim como investimento, para que esses atletas cheguem na sua melhor condição, no período mais rápido possível aqui em Belém, e já possam, como a gente sempre falou, né, a gente usa a expressão sessão de treino, né, ou sessões de treinamentos, e na seleção isso tem mais valor ainda, porque quanto maior o número de sessões, maior a possibilidade de ajustes. Então, sempre houve esse investimento por parte da logística, e nesse jogo especificamente, maior ainda, por toda essa dificuldade que você mesmo citou. Dorival, boa tarde. Martim Fernandes, da Globo, na sua direita. Na convocação passada aqui, você mencionou que gostaria de usar o Lucas Paquetá um pouco mais para trás, e foi assim que começou o jogo contra o Chile, mas dos 4 tempos da última data FIFA, ele só jogou um, né? Ficou fora dos outros 3. E você começou o jogo do Chile com André e Paquetá, e o jogo do Peru com Bruno e Gerson. Se o jogo seguinte fosse 3 dias depois, a gente até imagina qual seria a sua escolha para começar o jogo, mas sendo tanto tempo depois, como é que você pesa assim, essa última impressão boa de quem jogou bem, né, no último jogo, e o tanto tempo até o jogo seguinte? Como é que você encontra esse equilíbrio aí, e se você pensa em usar de novo o Paquetá mais como volante e menos como um meia mais avançado? Obrigado. Bom, primeiro, Paquetá ele tinha tomado um cartão, jogando numa função um pouquinho mais atrás. É natural que o trabalho dele de aproximação, de choque, né, de abordagens, ele não poderia diminuir, e com isso ele acabou precipitando uma condição. O cartão nos fez tomar uma decisão, não é? Nós não poderíamos arriscar ali de maneira nenhuma. Somado-se a isso, ele teve também o segundo cartão, e uma decisão do próprio atleta, ele pediu para ficar junto com a delegação, porque ele queria permanecer com todos nós. Então, eu acho que isso daí mostra também que as coisas estão alterando a maneira como todos estão vendo, né? Essa oportunidade de nós estarmos aqui, o valor que nós damos, você estar numa entidade que tem que vender orgulho, né? Se é uma coisa que nós vendemos, é orgulho ao nosso povo. E é isso que nós temos que entender. E todos entendendo e estando no mesmo nível de sentimentos, com certeza nós teremos resgatado aí tudo aquilo que nós queremos. Nós precisamos desses jogadores integrados, juntos, próximos, em condições de brigarem pelas suas posições de uma maneira limpa, sempre legítima, e é natural que as opções nós faremos, né, dentro daquilo que estejamos vendo em relação ao momento de cada atleta. Dorival, boa tarde. Luciano Luiz, aqui à sua direita, Rede Nacional de Notícias. O Rodrigo falou sobre a composição desse grupo, já pensando em Copa do Mundo, que é a grande meta na disputa das eliminatórias. A Lívia comentou sobre o meio de campo. Eu queria falar sobre o ataque, onde sempre foi uma força da seleção brasileira, sempre se falou sobre os atacantes ao longo da história do Brasil. E hoje, além daquela base já um pouco mais sólida, com o Vini Júnior, com o próprio Rafinha, com o Rodrigo, a gente tem também chegando outros jogadores, Luiz Henrique do Botafogo, Igor Jesus, o Estevam já voltando, já meio que cravando o seu local dentro desse grupo. O quanto é bom para um treinador nesse processo de formação, pensando especificamente em Copa do Mundo? Luciano, assim, eu acho que as coisas vão sendo encaminhadas, né? Por isso que lá naquela pergunta anterior, né, de repente, o momento do atleta não estar atuando, a presença dele na seleção, eu preciso que ele esteja atuando, porque o nosso período aqui é curto.
a necessidade dele jogar é iminente. Aqueles convocados, eles terão uma oportunidade de poderem dar uma resposta. Jogadores que vão aparecendo, é importante tudo isso, fundamental. Por quê? Porque vai criando situações em que você tenha que buscar definições. E eu acho que esse é o grande desafio de todos nós. Estamos conscientes e entendendo a situação de cada atleta, o momento de cada atleta, para que possamos, no momento da formação, temos um encaixe que nos assegure aí uma regularidade dentro de uma partida. Talvez não encontremos sempre essa regularidade. Eu estava brincando ainda agora há pouco com o Edilson, né, que eu ontem cheguei em casa e eu estava vendo, não me lembro em que canal, todos os jogos por inteiro, os 90 minutos da Copa de 2002. E, de repente, alguns aspectos importantes de cada partida, né? Eu ficava me colocando ali naquela situação de estar definindo uma vaga de semifinais, de quartas de final, e a seleção tendo que produzir, de repente, expulsão de um jogador, como a equipe se comportou, jogando depois com a Turquia pela segunda vez, numa mesma competição, qual foi a reação dos jogadores, já se conhecendo um pouco mais. Então, tudo isso são aspectos importantes para que ali na frente você não seja surpreendido e se prepare o máximo possível. E é isso que nós esperamos e queremos de cada jogador, que esses atletas eles estejam bem, que nos criem, sim, dúvidas, como nós tivemos até agora. Voltamos aí do almoço ainda com dúvidas. Por quê? Porque é um fato natural, é você tentar pensar para aquela partida o que é mais importante. Então, é isso que nos move, é isso que nos movimenta, é isso que faz com que esse trabalho seja desafiador e, acima de tudo, tentar fazer com a maior responsabilidade possível, para que não prejudiquemos, ainda que prejudique ninguém de uma maneira tão direta. Bom, pessoal, a entrevista já deu quase 40 minutos, estamos encerrando agora. Muito obrigado. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde a todos, obrigado.